Rohit Mehta. Yoga, a arte da integração. Capítulo 1. A natureza adquirida. A necessidade básica da civilização moderna é a integração do homem em todos os níveis de sua existência. O homem está hoje fragmentado em seu interior e esta desintegração reflete-se na desorganização no nível externo ou social. O problema da integração é essencialmente psicológico. Portanto, é natural que em tempos recentes o estudo da psicologia humana tenha assumido uma posição de grande importância nos assuntos dos homens. No decorrer dos últimos 100 anos, a ciência e a tecnologia foram em grande medida bem-sucedidas ao tratar com os problemas físicos e econômicos. Foi este sucesso da ciência e da tecnologia que expôs o homem moderno ao impacto inexorável de um emaranhado psicológico não resolvido, visível na vida tanto do indivíduo quanto da coletividade. Nesta era, embora ciências físicas e biológicas tenham progredido enormemente, a psicologia tem ficado para trás, de modo que o instrumento subjetivo do homem é totalmente inadequado para tratar com eficácia os fenômenos em rápido movimento das condições objetivas. Uma cuidadosa investigação dos campos de pesquisa e estudo da psicologia moderna convenceria qualquer um de que a psicologia moderna parece estar se movendo apenas na periferia, desassenta ao próprio âmago da essência psicológica do homem. Todos os seus esforços estão concentrados no estudo do comportamento do homem, sem investigar a essência do homem. Está bastante claro que, sem compreender a essência do homem, todos os esforços para se compreender seu comportamento serão frustrados em si mesmos. Pode-se perguntar com acerto: a essência do homem não está refletida em seu comportamento? Onde mais pode-se ir para entender a essência a não ser aos campos do comportamento? Mas a questão é: pode uma mera análise do comportamento do homem, por mais abrangente que seja, revelar sua essência? A essência do homem é um produto sintético que se alcança unindo as diferentes partes do comportamento? Pode a decomposição dos constituintes do homem e a síntese das características relevantes encontradas no processo de análise levar-nos a compreender a essência do homem? A essência do homem não é algo inerte, é palpitante de vida e, portanto, intensamente dinâmica. É óbvio que a vida não pode ser compreendida pelo somatório de suas partes. A essência do homem é uma totalidade, que é mais do que a soma de suas partes. Não importa o quão apertada seja tecida a rede de análise, este mais inevitavelmente lhe escapará. Ela também não pode ser capturada pela síntese, pois esta é apenas uma certa disposição das peças que foram cuidadosamente analisadas. Uma análise dos padrões comportamentais, tanto individuais quanto sociais, é necessária. Não somente isso, imperativa, mas não terá valor algum se não percebermos as limitações da análise e da síntese. Sem dúvida, a essência do homem reflete-se nos padrões comportamentais, todavia o reflexo não é idêntico à substância. Especular sobre a substância com base no reflexo é o mesmo que tentar entender uma pessoa olhando sua fotografia. É verdade que através de um processo de análise com referência nos padrões comportamentais pode-se reunir muita informação quanto ao funcionamento das atividades da existência. Fatos assim reunidos são muito úteis e significativos. Porém, reunidos os fatos, é preciso olhar corretamente para eles. É este olhar que tem importância fundamental e com o qual a psicologia moderna não se preocupou seriamente. Tendo reunido os fatos dos padrões comportamentais através de intrincada análise, a psicologia moderna olhou para estes fatos com normas e modelos de interpretação. Ela não apenas aperfeiçoou seus processos de análise dos padrões comportamentais, mas também desenvolveu um intrincado sistema e técnica de interpretação.
E assim ela olha para os fatos reunidos por seu processo analítico através deste mecanismo de interpretação. Nisto reside o esforço da psicologia moderna para compreender algo que é dinâmico, com uma abordagem que é estática. As normas e os modelos de interpretação, por mais científicos que sejam, baseiam-se em conhecimento empírico do passado. Mas aquilo que é vivo existe no presente. Na verdade, a qualidade de algo estar vivo pode ser experimentada apenas no presente. Assim, a qualidade de estar vivo de um ser humano pode ser percebida apenas no presente momento. Os fatos do comportamento estão no presente, mas se olharmos para eles através de lentes do passado, como poderemos compreender o que estes fatos indicam e transmitem? Assim, é preciso trazer para os fatos dos padrões comportamentais uma percepção que seja livre das normas de interpretação, pois somente deste modo podemos saber o que indicam estes fatos. Ao compreender o que indicam os fatos, podemos compreender a natureza da essência. Nessas indicações residem as intimações da essência do homem. Todos sabemos que a psicologia moderna desenvolveu uma complexa técnica de interpretação e que sem essa estrutura de interpretação, os fatos reunidos por meio da análise pareceriam totalmente sem sentido. Porém, se a interpretação por si só dá sentido aos fatos, não é possível que até mesmo enquanto os reúne, esta mente interpretativa, enraizada nas normas e nos modelos de conhecimento empírico, tenta projetar a si mesma? Se reconhecermos esta possibilidade, temos de admitir que os fatos reunidos por uma mente como esta não são absolutamente fatos. Uma mente interpretativa é sempre seletiva em todas as suas operações, quer na reunião dos fatos, quer ao olhar para eles. Uma mente comprometida com este processo de seletividade, obviamente, não é livre. É uma mente acorrentada a certas conclusões representadas por suas normas e modelos de interpretação. Ela chega aos assim chamados fatos através de um processo seletivo e olha para eles através de outro processo seletivo. Os físicos reconhecem a possibilidade da seletividade da mente para chegar aos fatos dos fenômenos físicos. No nível destes fenômenos, tal seletividade pode não ter muita importância. E isso está evidenciado pela prontidão com que os cientistas revisam suas suposições que são mantidas provisoriamente. Entretanto, isso não acontece dessa forma quando entramos no campo da pesquisa psicológica, pois neste ponto, dois fatores adicionais precisam ser observados. Primeiramente, o campo de pesquisa em si é muito fluido, manifestando um fluxo de intensa rapidez. Portanto, não é possível tratar os problemas que surgem deste fluxo com uma abordagem estática. Qualquer abordagem seletiva baseada, como é em normas e modelos de interpretação, é indubitavelmente estática. Além disso, há um segundo fator que precisa ser considerado quando entramos no campo psicológico da percepção. É nosso envolvimento mental e emocional no próprio objeto de percepção. Este envolvimento coloca-se no campo de uma percepção clara e não deformada dos homens e das coisas. Devido a este envolvimento, o processo seletivo é ainda mais intensificado. E assim qualquer percepção interpretativa baseada, como é em um processo seletivo, impede-nos de ver os homens e as coisas como de fato são. Se a percepção é imperfeita, então qualquer ação que emana de tal percepção está fadada a ser errônea. Para a reta percepção é imperativo uma completa eliminação do fator subjetivo de interpretação e seleção. Enquanto houver uma projeção subjetiva no ato da percepção, não haverá reunião de fatos verdadeiros, nem um olhar para os fatos sem interpretação. A eliminação do fator subjetivo é absolutamente essencial quando tratamos com fenômenos psicológicos dos relacionamentos humanos
e as atividades concernentes a estes relacionamentos. Contudo, a psicologia moderna não se preocupou seriamente com todos estes importantes aspectos da percepção. Na reta percepção, o importante não é uma mudança na escala de observação. Importante é a eliminação do próprio observador. Este junta-se ao quadro de observação como intérprete e avaliador. A eliminação do observador implica um ato de observação sem interpretação e avaliação. Mas talvez surja uma questão. É possível observar alguma coisa sem haver interpretação e avaliação? E a interpretação e a avaliação não são necessárias para qualquer tipo de ação? Como pode alguém agir sem escolha e julgamento? Uma ação que não surge da experiência da reta percepção não tem absolutamente validade. Tal ação pode ser descrita apenas como uma reação. A reta percepção deve preceder a reta ação, e aquela é possível apenas quando todas as interpretações e seleções conceituais tiverem cessado. Assim, a menos que a psicologia moderna se preocupe com o problema da reta percepção, suas conclusões têm muito pouca validade. É óbvio que tais conclusões não podem levar alguém à senda da integração. Está claro que a reta percepção precisa ser completamente objetiva. Tal objetividade é possível apenas quando a projeção subjetiva da interpretação e da avaliação tenham cessado. A psicologia moderna é completamente estranha à ideia de uma percepção sem aquele que percebe, de uma observação sem um observador. E, no entanto, este é o ponto crucial de todo problema psicológico da integração interior do homem. A psicologia moderna conhece a profundidade apenas em termos de análise contínua. É uma abordagem de dissecar cada vez mais extensamente o objeto de percepção. Nesse caso, não está dissecando o objeto em si, apenas o que é considerado como sendo o objeto. Em outras palavras, aquilo que observa como um objeto através das lentes da interpretação, seleção e avaliação. Seu diagnóstico não é do objeto nem da pessoa, mas do objeto e da pessoa vistos através de sua escala de observação. E esta escala denota sua interpretação, avaliação e seleção. Não é de admirar-se que através de tal análise não seja possível encontrar um caminho para o âmago da pessoa, pois neste caso o objeto de estudo não é a pessoa, mas a pessoa vista de um determinado ângulo de interpretação e avaliação. A abordagem da psiquiatria e psicoterapia modernas pode, na melhor das hipóteses, proporcionar um paliativo para a vida psicológica do homem, mas jamais pode ocasionar uma transformação fundamental no reino psicológico do indivíduo humano. Pode, na melhor das hipóteses, retardar o crescimento da enfermidade, mas jamais trazer ao homem uma experiência de verdadeira saúde. Saúde, naturalmente, não é apenas ausência de enfermidade. É algo positivo. Esta natureza positiva da saúde não se encontra ao longo do caminho da psicoterapia e psiquiatria modernas. Para isso, elas precisam explorar todo o problema da reta percepção. Não no sentido de atributos morais, porém no sentido de uma percepção completamente objetiva da qual aquele que percebe tenha sido eliminado. Mas a questão ainda surge: isso é possível? Uma resposta encontra-se na psicologia do yoga, pois é somente aí que o problema daquele que percebe e de quem é percebido é discutido sem qualquer ambiguidade. É aí que descobrimos a maneira de eliminar aquele que percebe de modo que a reta percepção possa ocorrer. A psicologia da análise e da síntese colocou-nos frente a frente com muitos impasses. Estes podem ser ultrapassados somente com a chave concedida ao homem pela psicologia do yoga. Se o homem quiser libertar-se do estresse e da tensão da vida moderna, se quiser resolver o incessante conflito da contradição interna, deve acrescentar à psicologia da análise e da síntese uma nova dimensão
de entendimento, e esta pode ser encontrada no caminho indicado pela psicologia do yoga. Em parte alguma, encontramos os princípios e a prática da psicologia do yoga expostos com tal precisão, a exatidão, quanto nos Yoga Sutras de Patanjali. Estes sutras são um guia infalível no novo campo da psicologia que o yoga revela ao olhar atento do homem. Com eles, o homem torna-se capaz de ser independente ao tratar com seus problemas psicológicos simples e complexos. Não há necessidade de ir a lugar algum para resolver suas enfermidades psicológicas, nem mesmo a um psiquiatra ou psicoterapeuta. Cada homem pode curar a si mesmo. Este é o princípio fundamental da psicologia do yoga. Por meio desta, sente-se capaz de libertar-se tanto dos psicólogos profissionais quanto do guru espiritual. O yoga indica ao homem que ele pode ser uma luz para si mesmo, enquanto a parapsicologia moderna e a percepção extrasensorial chamam nossa atenção para as novas fronteiras da mente. A psicologia do yoga convida-nos a novas dimensões de vida, onde a mente não é absolutamente limitada por fronteiras. Nos Yoga Sutras de Patanjali, encontramos um exame muito abrangente da psicologia do yoga, feito de tal modo que combina uma abordagem estritamente científica com um insight profundo e penetrante da filosofia. Todo o assunto do yoga é apresentado na forma de sutras, contendo afirmações profundas expressas em uma linguagem que emprega um número mínimo de palavras. Na verdade, é tão mínimo que nem mesmo uma sílaba pode ser removida. Tal economia de palavras para expor um tema de tão profunda importância, com tamanha clareza de expressão, como na literatura sutra, não se encontra em parte alguma. Patanjali inicia seu tratado sobre yoga de uma maneira tradicional. O primeiro sutra é Ath Yoganushasanam. 1. Agora começa uma discussão sobre o yoga. A palavra sânscrita Atha é muito significativa. Os Brahma Sutras e os Narada Bhakti Sutras também iniciam com esta palavra. Atha denota a situação auspiciosa, ou melhor, apropriada. Ao utilizar esta palavra, Patanjali diz que agora é oportuno começar uma discussão sobre yoga. Esta conveniência sugere que o estudante, tendo sido devidamente preparado, poderia estar habilitado para compreender a discussão que se segue. Em parte alguma está dito o que é esta preparação prévia, mas podemos supor que um estado de inquirição, não mera curiosidade ou intromissão, é certamente a preparação do estudante que confere uma condição apropriada para a discussão de um tema tão profundo como o yoga. Um dos significados da palavra sânscrita Anunasana é persuasão. De fato, o sutra acima indica que o instrutor não tem a intenção de dar instruções através da afirmação da lei, mas deseja seguir o método persuasivo do debate ao tratar com o tema do yoga. Após este sutra de abertura, Patanjali emerge diretamente na temática, afirmando: Yoga Chittavriti Nirodha. 2. Yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Este é um dos mais famosos sutras de Patanjali e fornece a diretriz de todo o tratado sobre yoga. Aqui Patanjali oferece uma definição muito clara sobre o assunto. De acordo com ele, yoga é um estado de mente completamente livre de todas as tendências reativas. A mente, neste contexto, deve ser considerada não apenas como um instrumento de um processo de pensamento, mas como um campo onde o pensamento e a emoção funcionam juntos. Por meio de suas atividades emotivas e de pensamento, constrói certas tendências, as quais são descritas no sutra acima como vrits. Essas tendências são os sucos da mente nos quais o fluxo do pensamento, emoção, inevitavelmente flui e poderiam ser com maior propriedade chamadas de hábitos da mente.
Sabe-se que estes hábitos são os centros de reação formados na mente. Através da formação destes hábitos, a mente e suas atividades exibem características de impulsos reativos. Até mesmo um exame casual das atividades da mente convenceria qualquer um de que nossos pensamentos são nossas reações e impactos que colidem com nossa consciência. Quando dizemos que estamos pensando, na verdade, estamos envolvidos em um processo de reação. Com o passar do tempo, esses centros de reação tornam-se mais e mais fortes. Forma-se dentro da mente uma cadeia de reações. Estas tendências reativas tornam-se nossos hábitos. Acostumamo-nos tanto com elas que começamos a considerar o hábito nossa segunda natureza. Na verdade, a segunda natureza transforma-se em nossa única natureza, pois somos alheios a qualquer condição da mente que seja livre de centros reativos. É óbvio que esta segunda natureza é nossa natureza adquirida, contraída através de repetidas reações no decorrer do tempo, não importando o padrão dessas reações. Patanjali diz que o yoga consiste em dissolver esses centros de reação. Devemos lembrar que yoga não significa o desenvolvimento de novos hábitos em oposição aos antigos. Requer a dissolução do próprio centro do hábito. Uma mente na qual não há centro de reação ou hábito é realmente uma mente livre. O yoga é, portanto, o estado de uma mente completamente livre, não uma mente livre de certos, assim chamados, maus hábitos. Qualquer hábito, mau ou bom, condiciona a mente. Se o yoga liberta a mente de todos os centros de hábito, então certamente indica um estado em que a consciência é pura e inocente, sem vestígio algum de condicionamento. Não é só uma mente não corrompida, isenta de todas as tendências corruptivas de reação. É também uma mente incorruptível. Se uma mente é livre de certos hábitos, ela pode, então, ser não corrompida por algum tempo. Mas se os centros do hábito ainda existem, tal mente não corrompida tornar-se-á logo corrompida. Ter uma mente incorruptível é sugerir que não há centro de reação ou hábito presente na mesma. Uma mente assim está estabelecida no yoga. Sem centro de hábito, está sempre nova. Quando todas as tendências de uma natureza adquirida são negadas, a mente retorna ao seu estado original de inocência. Realizar um encontro com este estado original é, na verdade, o objetivo e o propósito do yoga. Patanjali torna isso bastante claro no próximo sutra, onde diz: Tadadristu svarupe vasthanam. 3. Neste estado, o vidente está estabelecido em sua própria natureza original. Assim, o yoga é uma jornada da natureza adquirida para a natureza original da consciência. Através de todos os Yoga Sutras, Patanjali utiliza o termo vidente para o indivíduo humano. Desde que o yoga é fundamentalmente uma reta percepção dos homens e das coisas, o termo vidente é o mais apropriado. Se o vidente pudesse ver as coisas de maneira correta, então ele se tornaria natural e espontaneamente um executor da reta ação. O homem desenvolve em sua jornada através do tempo uma natureza adquirida que é construída a partir de suas resistências e indulgências, suas aceitações e rejeições, seus embates e persistências. E estas são suas reações, tanto positivas quanto negativas. São seus mecanismos de defesa que ele desenvolve ao encontrar os desafios da vida. Esses mecanismos suprem-no com um modelo através do qual o homem mede os impactos da vida. E esse modelo contém tanto as normas de meditação quanto as normas de ação para lidar com tais desafios da vida. Assim ele se identifica com o modelo. Na verdade, é incapaz de visualizar a vida sem esse modelo. Patanjali diz que ao se dissolver o próprio centro de reação ou hábito, vem à tona a natureza original do homem.
E o yoga é este modo de vida onde o homem está estabelecido em sua natureza original e é, portanto, capaz de funcionar a partir daí na esfera completa do relacionamento humano. Estabelecido em Svarupa, seja o que for que fizer, está de acordo com sua dharma. Isso demonstra claramente que yoga não é uma fuga da ação. Ao contrário, capacita o homem a descobrir o ponto de partida correto da ação. Quando o vidente vê sua natureza verdadeira e original, suas ações têm uma qualidade de singularidade, pois a ação emana dele e não de sua natureza adquirida. Sabemos que a natureza original é aquela que existia anteriormente a todas as modificações com as quais foi revestida posteriormente. Libertar a mente não apenas de todas as modificações, mas do próprio centro que pode dar origem a futuras modificações é realmente o objetivo e propósito do yoga. Patanjali enfatizou este ponto no próximo sutra, no qual afirma: Vritti Sarupyametratra. 4. Com os centros de reação não dissolvidos, o vidente permanece identificado com as tendências adquiridas da mente. Aqui nossa atenção é direcionada ao requisito essencial para aquele que deseja trilhar a senda do yoga. De acordo com este sutra, a dissolução dos centros de reação é um pré-requisito para chegar à experiência do yoga. A manutenção da natureza adquirida e a experiência do yoga não podem ocorrer juntas. Em outras palavras, a natureza adquirida constitui a maior barreira na senda do yoga. Agir a partir da base de nossa natureza adquirida é estar identificado com as modificações de nossa mente. Neste caso, a pessoa considera a si mesma como a própria modificação. Assim, a modificação torna-se sua própria natureza. Isso é o que é conhecido como a segunda natureza de alguém, na qual nem mesmo se adquire a possibilidade de qualquer outra natureza. Por esta razão, aquilo que é habitual é considerado pelo indivíduo como natural, e assim há uma completa identificação com essa natureza adquirida. O sutra acima se refere a isso. Apenas quando a natureza adquirida é dissolvida, podemos nos estabelecer em nossa verdadeira natureza. Como se faz isto? Patanjali apresenta nos sutras subsequentes o modus operandi de dissolução da natureza adquirida. Mas antes disso, é preciso entender o processo pelo qual as modificações da mente ocorrem. Pois a menos que se conheça como as modificações surgem, não podemos encontrar a maneira de dissolvê-las e assim Patanjali diz: Vrityah panchtayah klisht klishta. 5. Os centros de reação são os causadores da dor ou do prazer. Eles podem ser agrupados de uma maneira quíntupla. Todas as reações da mente são enraizadas no princípio do prazer. Evitar a dor é também parte do mesmo princípio. Prazer e dor são inseparáveis. Onde há prazer, com certeza, a dor está emboscada em algum lugar nas circunvizinhanças. A própria formação da natureza adquirida está enraizada no princípio do prazer. E assim parece que, enquanto a natureza adquirida persistir, devemos permanecer presos no funcionamento do prazer e da dor. Alcançar uma experiência além dos pares destes opostos é buscar o caminho para a dissolução da natureza adquirida ou dos centros de reação que operam na mente. A alegria da vida não pode ser encontrada nem no perseguir-se o prazer, nem no evitar-se a dor. Mas as modificações da mente impelem-nos tanto a perseguir o prazer quanto a evitar a dor. Pode-se perguntar: há um caminho onde não se busque o prazer nem se evite a dor? Se existir, qual é? Como é possível realizar isso enquanto permanecerem os fatores motivadores das modificações? As modificações surgem dos centros de reação. Como estes centros podem ser dissolvidos? Para isso é preciso entender como eles surgem e o que os sustenta. É necessário investigar a fonte de onde emergem.
Esta ampla investigação, que conduz o estudante diretamente à fonte destas modificações, poderia indicar uma maneira de dissolvê-la completamente. A questão é: como é possível investigar a fonte das modificações da mente? Patanjali faz uma referência clara no sutra acima com relação a esta investigação. Ele diz que há 5 regiões de atividade mental onde a fonte das modificações pode ser encontrada. Em outras palavras, as modificações ou centros de reação podem ser agrupados de 5 maneiras. Este agrupamento quíntuplo nada mais é que as 5 principais regiões de operações mentais. No sutra seguinte, Patanjali explica quais são estas 5 regiões, cujo conhecimento permite direcionar a investigação para a própria fonte de onde surgem estas modificações. O 6º sutra nos diz: Praman viparyaya vikalp nidra smritya. 6. As tendências de reação são formadas pela razão e racionalidade, fantasia, sono e memória. Estas 5 regiões de atividade mental cobrem toda a extensão das operações da mente, tanto nos níveis conscientes quanto subconscientes. O problema das modificações ou reações não pode ser entendido completamente apenas na observação da atividade mental consciente. É necessário compreender as intimações do subconsciente e até mesmo do inconsciente. Afinal, a mente é una e não pode ser dividida em compartimentos estanques do consciente, subconsciente e inconsciente. Estas divisões vertem umas nas outras. Portanto, há uma interação constante entre elas. Assim, para um claro entendimento dos impulsos reativos da mente, é essencial que se compreenda a atividade da mente total. A reação quíntupla, sobre a qual refere-se Patanjali, no sutra acima, cobre a totalidade da mente. Mas o que são essas regiões? De que forma a mente funciona lá? E de que modo os vários centros de reação são formados na região da mente? Patanjali apresenta estas questões nos próximos 5 sutras, cada um deles tratando de um dos aspectos da região quíntupla da mente. E assim nos diz: Pratyakshasnumangama pramanani. 7. A razão tem suas raízes na cognição sensorial, na inferência e no testemunho de autoridade reconhecida. Neste pequeno sutra, Patanjali sintetizou todo o escopo do pensamento lógico. Está claro que o pensamento racional é governado pelas leis da lógica. A razão move-se ao longo do caminho indicado pela lógica. Mas quais são as linhas mestras do pensamento lógico? Patanjali diz que são a cognição sensorial, a inferência e a autoridade reconhecida. O sutra acima utiliza a palavra pratyaksa, mas não no sentido da experiência direta da qual falam os místicos. Significa cognição sensorial. A menos que haja um dado sensorial coletado pelo próprio investigador, o pensamento racional não encontra ponto de partida. Este é o ponto crucial do pensamento e raciocínio científico. Após ter coletado os dados sensoriais, inicia-se o processo do pensamento, e o que dá ímpeto a tal pensamento é a inferência. O conhecimento da inferência é um conhecimento comparativo que se alcança classificando as semelhanças e dissemelhanças. Todo pensamento lógico é comparativo, porque se baseia em um movimento entre 2 pontos opostos. Infere-se sobre algo quando se vê semelhanças ou diferenças. E a visão disso é possível quando a mente se move entre 2 opostos. Mas Patanjali diz que o pensamento racional não se baseia apenas em cognição sensorial e inferência, mas também na autoridade reconhecida. Antes de tudo, seja o que for que o pensamento lógico encontrar, para ter validade, deve ser corroborado por alguma autoridade reconhecida, que pode ser uma escritura ou um especialista, ou nossa própria experiência passada. A autoridade de nossa própria experiência passada é a autoridade mais determinante, pois é ela que examina as injunções
das escrituras, as leis da ciência, bem como as opiniões do especialista. Este é o verdadeiro ágama em todo pensamento lógico. Todo nosso conhecimento ao qual chegamos por meio do pensamento racional é inferencial. Até mesmo o conhecimento científico é um conhecimento inferencial. Embora o material para a inferência seja fornecido pelos sentidos, suas linhas mestras nos são dadas pela autoridade ou testemunho. Assim, nosso conhecimento inferencial é amparado, por um lado, pelos dados sensoriais e, por outro, pela autoridade ou testemunho. A palavra sânscrita utilizada para testemunho ou autoridade neste sutra é ágama. O verdadeiro significado desta palavra é chegado, e, portanto, ágama representa a chegada da mente. A chegada da mente é sua conclusão. As conclusões da mente são nossa autoridade mais elevada, aquela que nos dá ou não validade a uma inferência. Sendo este o caso, em todo pensamento lógico ou racional, nossa mente se move de conclusão em conclusão. Uma conclusão é um centro formado na mente e, com a formação do centro, ocorre uma modificação que direciona a corrente do pensamento ao longo desse caminho. Nosso processo de pensamento, de fato, move-se de conclusão em conclusão. E este é o porquê de nunca podermos conhecer algo inteiramente novo através desse processo. Todo nosso pensamento move-se em torno de um círculo cujo centro é a conclusão ou ágama. Assim, o pensamento lógico é apenas estrutural e mantendo o conteúdo do centro intacto. Através do pensamento racional, pode-se ocasionar uma mudança estrutural no padrão da conclusão, mas não se pode descobrir algo inteiramente novo. O pensamento lógico pode conhecer apenas uma modificação do antigo. Dessa forma, o pensamento racional, que é pensamento inferencial, funciona dentro dos limites da cognição sensorial, por um lado, e a gama, ou o testemunho da conclusão, por outro. Seu movimento, obviamente, não é o movimento de uma mente livre. É isso que o torna fator gerador de tendências reativas na mente. A função da razão é construir uma estrutura perfeitamente simétrica de pensamento, mas ela não pode mudar o conteúdo da mente. Para o mesmo conteúdo, ela pode construir novas estruturas, e com isso termina a função da razão. Todavia, é o conteúdo que constitui o centro da reação. É por isso que no problema de Vritz, ou as tendências reativas, Patanjali colocou a razão em primeiro lugar. Da razão ele passa para a irracionalidade, declarando-a também como um dos centros modificadores da consciência, diz ele. Viparya mithya gyan tadrupa pratishtham. 8. Quando os fatos são cobertos com as superimposições da mente, o funcionamento da irracionalidade é visto. Quando a percepção de algo não tem semelhança com a coisa que de fato é, fica-se sob a influência da irracionalidade, o viparyaya. Esta palavra significa realmente algo que é contrário. Neste contexto, é contrária a pranama. Assim, é contrária à razão e, portanto, pode ser definida como irracionalidade. O sutra acima diz que quando se vê alguma coisa completamente diferente daquilo que de fato é, então a irracionalidade está em funcionamento, significando a visão daquilo que superimpôs. Confundir o projetado com o verdadeiro é uma condição desprovida de razão. Certamente tal atividade surge dos centros de reação formados na mente. Dessa forma, Patanjali descreve isso como outra região da atividade mental onde as tendências reativas encontram sustentação. Se tanto a razão quanto a irracionalidade são causas de modificações, e também os fatores sustentadores destas modificações, o que se pode fazer? Alguma outra coisa além da razão e da irracionalidade? Sendo assim, o que é? É o terceiro caminho que deve ser descoberto no momento de yoga. Para isso, devemos nos voltar à última parte da sessão. Considerar aquilo que é projetado como sendo verdadeiro é cair em ilusão ou maya. É um caso de confundir o reflexo com a realidade.
A sombra com a substância. Na ilusão ou Maya, não se sugere que a substância não existe, nem significa que a sombra inexiste. A conclusão de um pelo outro constitui a base da ilusão. No pensamento racional é o princípio da seletividade que funciona. Uma seletividade em termos de ágama ou conclusão. Mas na irracionalidade é o princípio da projeção que funciona, que considera a superimposição como verdadeiro. Tanto a razão quanto a irracionalidade surgem das tendências reativas e estas, através de seu funcionamento, sustentam os centros de modificação. Há, todavia, uma terceira categoria de atividade mental, a qual Patanjali se refere no próximo sutra, que diz: Shat Jnananupati Vastu Sunyo Vikalpa. 9. A fantasia é a imagem evocada pelo estímulo de palavras sem qualquer realidade por trás de si. A atividade de Vikalpa ou fantasia pertence à categoria onde o verdadeiro inexiste. No sutra acima, a frase utilizada é Vastu Sunya, significando a ausência de qualquer realidade. Mas então qual é a base da atividade mental? É a estimulação de uma imagem mental que surge como resultado de escutar-se uma palavra. Pode-se escutar a palavra vaca e dessa forma haver uma formação imediata da imagem de uma vaca. Quando esta imagem, que é inteiramente produto da mente, é tomada como realidade, está se cultivando uma atividade mental chamada fantasia. Ora, a fantasia ou a imaginação não são idênticas. Na imaginação, a mente leva adiante sua atividade de construção de imagens baseadas em fatos. Aqui a mente está expandindo a extensão dos fatos. Mas na fantasia há uma completa inexistência de fatos. Em outras palavras, uma estrutura mental sem qualquer fundamentação nos fatos é considerada como fantasia. Pode-se perguntar: onde se encontra a fonte desta fantasia? Certamente nas camadas subconscientes da mente. Quando a mente busca a realização de algum impulso subconsciente, expressa-se uma atividade mental que pode ser chamada de fantasia. Assim, suas tendências reativas jazem no nível subliminar e não no nível da mente consciente. A atividade seletiva de Pramana e a atividade de projeção de Vipariyaya são obviamente expressões da mente consciente. Porém, quando a mente está ocupada na atividade de construção de imagem sem qualquer fundamento factual, é impelida pelos centros de reação que residem nas camadas subconscientes da consciência. Algumas vezes tais centros possuem uma força mais propulsora do que aquelas que funcionam no nível consciente. Esta atividade é provocada por uma palavra, expressa ou não expressa. Pode ser uma mera verbalização não articulada ou o resultado de uma palavra articulada. Esta articulação pode ser feita pela própria pessoa ou por outra pessoa. Precisamos lembrar que a fantasia é uma forma de atividade mental provocada por verbalização. Com este sutra, Patanjali indicou a existência de centros reativos no nível subconsciente. Ele fala mais dos centros subconscientes nos sutras subsequentes. No 10º sutra, diz: Abhava Pratyayalamban Vritti Nidra. 10. A atividade da mente que é desprovida de significado e conteúdo é semelhante à condição de sono. Aqui, sono não deve ser entendido no sentido físico usual, mas como uma condição de consciência. Nos 3 estados acima, discutidos nos Sutras 7, 8 e 9, podemos ver pelo menos uma atividade significativa onde as camadas conscientes e subconscientes da mente são vistas buscando algum objetivo para a realização de seus ímpetos. Todavia, quando a mente simplesmente divaga, sem qualquer significado ou conteúdo, a consciência está em uma condição de sono ou estupor. O estado destituído de conteúdo foi descrito no sutra anterior como Abhava Pratyaya. A palavra Pratyaya denota conteúdo.
e abhava significa uma condição completamente desprovida de conteúdo ou significado. Pode ser comparado a um divagar da mente. Divagar, obviamente, não tem objetivo ou significado. Mas então, o que impele esta divagação? Evidentemente deve ser algo que jaz profundamente na consciência, seja no nível subconsciente ou inconsciente. A divagação é com certeza um movimento reativo em resposta a algo que reside nas profundezas de nossa consciência. A fim de compreender o problema dos vrits, ou das tendências reativas que causam modificações, devemos perceber muito claramente a natureza da divagação, pois tal investigação pode revelar centros ocultos de reação. Mas isso não é tudo. A investigação sobre os centros de reação e suas fontes conduz-nos além para um funcionamento da mente que talvez seja mais poderoso do que qualquer um que tivermos considerado até aqui. E é esse tema que Patanjali se refere no 11º Sutra da primeira sessão. Anubhutveshai sampramosah smrite. 11. Uma tentativa de dar continuidade a uma experiência, mesmo depois que o acontecimento tenha passado, é memória. Sem explorar todo o campo da memória, não é possível entender plenamente o problema das tendências reativas, ou vrits. Mas o que é memória e como ela funciona? De acordo com o sutra acima, memória não é apenas a lembrança de um acontecimento que tenha passado. Tal lembrança é apenas a memória de um fato. O fato de um acontecimento que passou. Não é a memória factual que produz tendências reativas na mente. Patanjali refere-se aqui à memória psicológica, a qual descreve de uma maneira muito apropriada. Memória é não se permitir abandonar uma experiência. Em outras palavras, dar continuidade a uma experiência mesmo após o acontecimento pertencente a esta experiência do passado é memória. Por que fazemos isso? Naturalmente, porque apesar de o acontecimento ter passado, a experiência pertencente a ele permaneceu psicologicamente incompleta. Em tal estado, há naturalmente um desejo ou anelo de repetir-se a mesma experiência ou uma similar. Este anelo é deixado na região da memória psicológica. É um dos centros mais poderosos de tendências reativas. Nenhum outro fator é mais poderoso em produzir vrits na consciência do que a memória psicológica. O homem reage constantemente aos impactos externos da vida a partir deste centro de anelo. E este nasce no campo da lacuna psicológica experimentada com referência a um acontecimento. Na verdade, este anseio colore todas as outras regiões da atividade mental, quer seja a seleção da mente irracional ou a projeção da irracionalidade, quer seja a construção de imagem fantasiosa ou um divagar sem sentido. Há por trás de tudo isso esta ânsia nascida da tentativa de agarrar-se a uma experiência mesmo após o acontecimento ter passado. A mente não deseja despojar-se do acontecimento, pois em torno desse acontecimento que cronologicamente passou, ela constrói uma estupenda estrutura de anelo psicológico. Se o evento que passou cronologicamente fosse também psicologicamente completado, então não seria formada uma tendência reativa de memória. É por causa do abismo criado entre a completude cronológica e a lacuna psicológica que os impulsos das tendências reativas centradas em torno da memória vêm à existência. E esses são os fatores mais potentes de modificação que colocam em movimento inúmeros vrits de uma natureza extremamente poderosa. Assim, Patanjali descreveu-nos a fonte e os fatores modificadores dos vrits, ou tendências reativas, nestes 5 sutras. A menos que haja um completo cessar de tendências reativas, ou seja, uma dissolução do próprio centro de modificação, não se pode chegar à experiência do yoga. E sem a experiência do yoga, não se pode conhecer o que é integração interior. Sem a dissolução do próprio centro das tendências reativas, que são forças procriadoras dos hábitos da mente, a reta percepção não pode chegar ao homem. E sem reta percepção, como pode haver reta ação?
Mas a questão é: como dissolver o próprio centro das tendências reativas? Como chegar a um completo cessar dos vrits? Como deixar a mente pura e inocente, livre de todas as modificações? Patanjali apresenta, nos sutras subsequentes da primeira sessão, essas questões práticas do yoga.